para os nossos colegas de trabalho, colegas de escola, que são católicos, que são devotos a Maria, ou que têm uma cultura, uma herança religiosa com relação a Maria, que essa igreja, a igreja de Cristo, ela tem um compromisso com a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos ensina claramente que nós devemos amar o próximo, que nós devemos respeitar o próximo, e que nós das igrejas de Cristo jamais vamos falar mal de Maria, e nem vamos falar mal, vamos agredir com palavras as pessoas que acreditam coisas que não estão escritas nas Escrituras sobre Maria, porque nós respeitamos você, nós respeitamos o seu entendimento. Assim como nós queremos agora compartilhar com você que o nosso compromisso é com o que a Bíblia está escrito. Nós não temos um compromisso com o que os filósofos escreveram, nós não temos um compromisso com as interpretações da Bíblia que os padres e os papas ou qualquer outra pessoa do passado tenha feito. Nós não temos um compromisso com a tradição religiosa, porque o nosso compromisso é com o que está escrito na Bíblia. E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que a Bíblia, ela é um livro relacional. Ela é um livro que apresenta vários relacionamentos entre Deus e os homens. E quando as pessoas fazem coisas erradas, às vezes a Bíblia simplesmente conta a coisa errada que ela fez e nem julga. Deixa para você lendo a Bíblia e entendendo. E outras vezes a própria Bíblia fala que aquela pessoa fez algo de errado. Com respeito à nossa irmã Maria, o que a Bíblia fala sobre ela? Como nós devemos ver Maria? Então, nós vamos olhar passagens da Bíblia que falam sobre essa importante irmã, essa importante pessoa, utilizada poderosamente por Deus para nos trazer o nosso Salvador. E nós vamos ver que ela tem para nos dar exemplos bons, ela tem para nos ensinar muitas coisas boas. Então eu convido você a pensar comigo um pouco, antes de abrir nessas passagens. Eu quero te dizer que a Bíblia nos ensina que Jesus é o Filho de Deus, e esse é o mistério da Trindade, que Jesus é o próprio Deus. Mas que Maria, por ser uma serva de Deus, uma mulher que nós vamos ver, abra comigo em Lucas capítulo 1, versículo 30 em diante. Lucas capítulo 1, versículo 30 em diante. Ela deu à luz Jesus, que é a representação humana, que é o homem, que é Deus na forma de homem, é Deus vindo até esse mundo em forma de homem. Exatamente. Mas ela não é a mãe de Deus, porque ela é a mãe de Jesus, ela é a serva de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 30, diz assim: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Essa palavra que achaste graça diante de Deus, ela também ocorre quando Deus conversa com Noé, né? Mas Noé achou graça diante de Deus. O que isso quer dizer? Que essa pessoa, tanto Noé como Maria, eram pessoas diferenciadas no contexto em que viviam. Noé vivia no meio de uma sociedade completamente corrupta, uma sociedade completamente perdida, tanto que Deus sentenciou e condenou aquela sociedade. Mas Noé era diferente, no meio de toda aquela loucura. Assim como Maria era diferente no meio de todas aquelas pessoas. Então, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ela tinha aí cerca de 13, 14 anos, né? Ela era uma mocinha, uma adolescente, jovenzinha, no início da vida ainda. E Deus pega e fala com ela: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então, a ela foi dada a bênção e a missão, que não foi nada fácil, nós vamos ver um pouco mais à frente, de trazer a esse mundo, trazer para este mundo Jesus, que é Deus na forma de homem.
Então, Maria não é a mãe de Deus, ela é a mãe de Jesus. Porque se ela fosse a mãe de Deus, então ela seria um Deus. E aí então está aquilo que nós respeitosamente discordamos dos nossos amigos católicos. Maria não é Deus, Maria não é a mãe de Deus, porque se ela fosse a mãe do próprio Deus, ela seria Deus. Não, ela era uma pessoa, como todos nós, que ela era um exemplo diferenciada e trouxe à terra o Senhor Jesus. Então, a primeira lição muito importante que nós queremos trazer aqui, como nós devemos enxergar Maria? Maria era uma pessoa, uma irmã diferenciada no meio da sociedade. Eu pergunto para você, é fácil você ser diferente em meio à correnteza do mundo? É fácil você ser diferente em meio a uma sociedade que prega a beleza, o sexo, o álcool, as drogas, passar por cima do outro, custe o que custar, que valoriza tanto o material, tantas coisas físicas e despreza o espiritual? É fácil? Não, não é fácil. Mas mesmo assim, no meio de toda a corrupção religiosa, espiritual e de todos os problemas que Maria vivia, ela ainda era uma serva de Deus. Então essa é a primeira lição que nós temos para nós. Uma segunda lição muito importante que nós queremos enfatizar aqui com respeito a Maria é a questão de que, como nós somos uma igreja comprometida com o que a palavra de Deus ensina, nós vemos em Atos capítulo 1, versículo 14, a última vez que a Bíblia fala de Maria. Atos capítulo 1, versículo 14. Isso. Então, estão os discípulos reunidos, né? Jesus ascendeu ao céu. Vou ler do 12 em diante. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então essa é a palavra de Deus, a menção a Maria, então acabou. Então a palavra de Deus, como nós somos comprometidos com a palavra, como nós temos certeza que a Bíblia é a palavra de Deus para nós não entendemos e não acreditamos, entendemos que isso não procede da palavra de Deus, a crença de que Maria foi viva para o céu, que é a chamada ascensão de Nossa Senhora, como os católicos falam. Não, isso não é ensinado nas Escrituras. Tá? O que acontece é que simplesmente ela viveu até morrer e é uma serva de Deus, ela está no céu, ela vive junto com os demais santos, com os demais cristãos, com os demais crentes e apóstolos e todos os outros que foram fiéis a Deus. Muito bem, uma outra coisa importante, de acordo com o nosso compromisso com a palavra, eu convido a igreja a abrir em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Agora já tem até duas garrafas d'água. Tá ficando bom, né? Deixa eu ver. 1 Timóteo 2, versículo 5. Então, portanto, há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Portanto, dentro do nosso compromisso, dentro do nosso foco de seguirmos somente o que a palavra de Deus ensina, nós dizemos aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos conhecidos católicos, respeitosamente, nós dizemos para você o seguinte: nós chamamos você a buscar a Deus de acordo com o que a palavra de Deus ensina, a obedecer a Deus de acordo com o que Ele fala na Bíblia, e que a palavra de Deus diz claramente, Maria não é nossa mediadora com Deus. Não é a nossa mediadora, isso não a diminui, não torna ela inferior, simplesmente
a palavra de Deus diz que o nosso único mediador é Jesus Cristo. Então somente Jesus, a Bíblia não ensina, e nós não devemos orar para Maria. Não ensina isso, não é uma doutrina bíblica, não é o que a palavra de Deus ensina, é Jesus Cristo que é o nosso mediador. Somente Ele pode nos mediar com Deus, e o Espírito Santo intercede por nós também com gemidos inexprimíveis, conforme diz a palavra em Romanos. Muito bem, então vamos agora concentrar, uma vez que nós, com muito respeito, dizemos algumas coisas importantes, para que os nossos conhecidos, os nossos amigos possam também comungar com Deus em união com a palavra, eu quero que você continue comigo em Lucas capítulo 1, versículo 34 agora. Então nós aprendemos a primeira lição, que Maria nos ensina, nossa irmã Maria nos ensina, que ela era diferenciada, ela conseguia ser diferente em meio a tudo aquilo que estava acontecendo no meio dela. Lucas capítulo 1, versículo 34, depois então que o anjo pega e fala com ela, que ela vai conceber, dar à luz um filho, ele será chamado de Altíssimo, Deus, o Senhor, sentará no trono de Davi, reinará para sempre. No 34, eu acho interessante isso que ela falou assim, então disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Então eu fico imaginando o seguinte, aqui é muito bonito a gente ver duas coisas. Primeiro é a coragem dela, porque eu acho que tem muito homem barbado aqui, que se um anjo falasse alguma coisa, ele não ia falar nada, ele ia ficar parado, quieto. E primeiramente a gente vê essa coragem dela, ela pega e pergunta, talvez até demonstrando essa pureza, ela pergunta, ela tem curiosidade, ela quer saber. Então aqui, ela quer entender o plano de Deus para a vida dela, ela quer entender o que Deus está falando, o que vai fazer na vida dela. E essa é uma lição muito importante, irmãos, porque muitas vezes nós somos muito curiosos em saber como que eu vou melhorar profissionalmente, como que eu vou melhorar em diversas áreas. Somos curiosos em organizar o nosso futuro em diversas áreas da nossa vida, mas muitas vezes a área espiritual a gente não tem tanta curiosidade assim. Talvez você nunca leu a Bíblia inteira nenhuma vez, você está aí na igreja há 5, 10, 15, 20 anos, nunca leu a Bíblia inteira uma única vez. Talvez você só lê a Bíblia aqui aos domingos, não tem uma curiosidade, não procura ter um entendimento mais profundo, maior do que a palavra de Deus diz sobre o casamento, sobre a criação de filhos, sobre o relacionamento marido e mulher, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre pensamentos, que tipo de pensamentos que eu devo ter, etc. E assim vai. Então nós vemos aqui mais uma lição que a nossa irmã Maria nos dá, que ela quer saber, ela busca saber, ela procura saber. Então, procure entender mais da Bíblia, procure estudar, procure ler mais. Temos cursos, temos livros, temos ótimo material. Você não pode simplesmente ficar deixando a palavra de Deus se distanciar da sua vida, não. Aproxime-se cada vez mais dela. Em versículo 38, agora, versículo 38. Então disse Maria, então o anjo explica para ela o que vai acontecer, não é? E o versículo 38, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então nós vemos aqui, que essa irmã, a nossa irmã Maria, ela teve uma coragem muito grande, de dizer assim, eu estou à sua disposição, Deus, que o Senhor faça comigo aquilo que o Senhor quer fazer. Sabe, ela fala assim, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Você tem coragem de falar isso também? Você está disposto a doar do seu tempo? Você está disposto a deixar Deus trabalhar cada vez mais a sua vida? Ou tem áreas da sua vida que você, não, aqui não vai dar não, Deus. Você pode dizer como ela, aqui está o servo, a serva, que se cumpre em mim. E agora eu vou dar o desafio aqui para os jovens, está conversando não, né? Eu vou dar aqui o desafio para os jovens, agora toda vez que for pregar, até só mais 10 anos, eu vou falar com você, depois vou falar com os outros pequenininhos.
Será que você, jovem, de 13, 14, 12, 15, 16 anos, 18 anos, você tem pensado nisso? Em ter a sua vida, o trabalho de Deus, deixar Deus fazer na sua vida, como Maria falou aqui, que se cumpra em mim conforme a tua palavra? Você está disposto, jovem, a deixar Deus trabalhar a sua vida? E você, adulto, está disposto a deixar Deus cada vez mais trabalhar a sua vida? E eu gostaria agora, então, de observar com os irmãos o seguinte, em Lucas capítulo 2, versículo 19, então você está vendo, você, nosso amigo católico, nosso conhecido, nosso vizinho, você que está assistindo esse vídeo, você está vendo que nós não temos nada de mal a falar sobre Maria. Nós temos muito exemplo. Você, meu irmão, minha irmã, o dia que você encontrar com alguém que perguntar isso para você, nós temos ótimos exemplos para falar. Nós só não vamos falar aquilo que a Bíblia não fala. Nós só não vamos extrapolar. Em versículo 19 de Lucas 2, Maria, os acontecimentos dos anjos, dos pastores e tudo, Maria, porém, guardava estas coisas meditando no coração. A palavra de Deus, ela é repetitiva em dizer, em 2,51 também, ela é enfática que, depois que Jesus tinha sumido, tinha ido para Jerusalém e tudo, depois eu vou ler essa passagem mais detalhadamente, 2,51. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Nós vemos mais uma coisa importante, um desafio para todos nós: meditar na palavra. Você pensa na palavra durante a semana? Medita na palavra, reflete na palavra. Agora eu quero falar algo para você, o seguinte. Na cultura dos judeus daquela época, do povo daquela época, a expectativa do Messias, até o anjo fala, ele será um rei, vai sentar no trono de Davi, o pai e tudo mais, era de que o Messias seria um grande rei, um rei físico, que iria mudar as coisas para sempre, mas no sentido físico. Eles eram dominados pelos romanos, eles sofriam muitas coisas, então eles esperavam assim, vai vir um Messias, um rei, que vai mudar tudo, que vai libertar, que vai dar para Israel a espada e vamos destruir tudo. Até os apóstolos perguntam para Jesus, já lá prestes ele a subir, será esse o tempo que vai restaurar o reino a Israel? Você vê, eles andaram com Jesus todo aquele tempo e no finalzinho está preocupado em espada, em matar, em libertar, reino físico. Então a expectativa do povo em relação ao Messias era sempre uma expectativa física. E eu creio, eu entendo que provavelmente Maria, cercada dessas ideias, ouvindo essas coisas, poderia ter pensado o seguinte, que agora, ela podia pensar assim, que agora eu vou dar à luz a um grande rei, a um grande Messias que vai mudar tudo. José com certeza pensou isso também. E eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, para tomar muito cuidado com a decepção, porque a decepção ela é muito poderosa. E muitas vezes nós colocamos uma expectativa, agora eu vou seguir mais a Deus, eu vou ser mais fiel a Deus, eu vou orar mais, vou ler a Bíblia, e tudo vai ficar lindo e maravilhoso. Não, não é bem assim. E Maria, ali na sua inocência, nossa, eu vou dar à luz o Messias, o anjo falou comigo, pastores viram anjos, reis vieram, reis magos vieram me visitar, me deram presentes, nossa, minha vida vai ser boa demais, vai ser bom demais. Então quando nós observamos lá atrás, que tudo bem, ela ficou grávida, primeira coisa, o anjo falou com José, então o casamento fluiu, não ficou sem casamento. Mas eu quero imaginar, eu quero que você pense o seguinte, você acha que foi fácil a viagem até Belém? Você acha que depois que Maria recebeu todas essas promessas, que ouviu o anjo, que tudo aconteceu, aquele milagre todo na vida dela, que foi um mar de rosas, que foi tudo tranquilo? Você acha que ela barriguda, como falavam no tempo passado, eu gosto de falar essa palavra, barriguda.
né? Então, você acha que grávida, andar no lombo do jumento, do burro, do cavalo, como for, era moleza para ela? Então, assim, eu fico imaginando que, tudo bem, ela pode ter pensado, agora que sofrimento, né? Eu vou lá, chegar até Belém. Agora, puxa vida, dar à luz num estábulo, no meio dos animais. Você acha que era essa a expectativa de Maria em relação ao futuro dela, quando anjos apareceram, quando o José também falou que anjo apareceu, quando ela cantou aquele hino de louvor a Deus, falando que os ricos foram mandados embora vazios, que agora o Senhor exaltou os humildes? Você acha que a expectativa dela era de dar a luz ao grande Messias no meio dos animais? Não. Então, irmãos, muitas vezes nós temos uma expectativa em relação a Deus, e é possível, talvez você já ficou decepcionado com Deus, mas nós vemos o seguinte, que a luta dela, a batalha dela não terminou aí. A palavra de Deus diz, tem que achar a passagem, que uma grande espada, eu até pensei na hora que eu escrevi essa passagem, que ia perguntar para o Almeida, isso, a passagem que fala assim, que uma espada traspassará o seu coração, mas uma espada traspassará o seu coração. Você lembra qual que é, Almeida? O versículo exato? Não, é em Lucas mesmo, o Simeão, na ordem de Maria, vamos ver. Calma aí, irmãos, não fiquem nervosos não, não vai embora não, tá? O mesmo some, teve de fugir, deu a luz estável. Lucas 2:35. Isso, tá vendo? Tá vendo? Por isso que é bom anotar, né? Se fosse no computador não ia achar. Vamos lá então. Lucas 2:35 diz lá: também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então aqui é o cântico de Simeão falando com Maria, né? Ele pegou, versículo 34, fala que ele abençoou e disse a Maria, mãe do menino, né? Este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser o alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma. Então, Maria, nós sabemos que ela acompanhou Jesus durante a paixão de Cristo, né? Os chicotes, a cruz e tudo mais. Então imagine uma mãe, o sofrimento de uma mãe vendo isso. Então não foi nada fácil para Maria, depois do cumprimento, depois dos anjos falando com ela. Então ela tem que viajar grávida, sofrimento. Ela dá a luz no meio de animais, sofrimento. E aí então, assim que ela deu a luz, ela não pôde voltar para a sua terra natal, não. Mateus fala que ela teve que viajar para o Egito, teve que ir para uma terra estranha. Depois de um tempo voltou para Israel. Nós lemos aqui em Lucas 2, 43 a 46, abra comigo lá, Lucas 2, 43 a 46, Lucas 2, 43 a 46, terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. E nós já sabemos o que aconteceu, né? Jesus sumiu. Então, imagine você, teve umas 3 semanas aqui, umas irmãs andando para um lado para o outro, uma menina andando para cá, para lá, assim, 2, 3 minutos que o menino sumiu, já estava assim, um pessoal meio coração acelerado, não é, Cássio? Eu vi você falando isso aí. Agora imagine o seu filho sumir 3 dias. Então assim, não foi nada fácil para ela, né? Sofrer da gravidez, daquele jeito, o nascimento, daquele jeito, viaja para um lugar, viaja para outro, o menino some, né? É difícil, não foi fácil. E não era qualquer menino não. E assim, ainda o Almeida está me ajudando aqui com o seguinte: puxa vida, eu deixei o Messias desaparecer, e agora, né? Nossa, o rei de Israel sumiu, e agora? E agora o que faz, né? Então imagine quantas noites sem sono, quanto sofrimento que Maria passou para cumprir a sua missão. Então, eu quero dizer para você que tome muito cuidado com o poder da decepção. Muitas vezes a decepção, você não leva tão a sério isso, mas a decepção é muito forte. Quando você se decepciona, é quando você acredita muito em alguma coisa. Então vamos supor que você tem uma expectativa muito grande em relação
ao Alexandre, ou ao Ivan, ou ao Samir, qualquer um. Você tem uma expectativa, não, eu vou me aproximar dele, e aquele irmão só vai falar versículos bíblicos, só vai sair passagem bíblica da boca dele, só vai me contar coisa boa, minha vida vai ficar assim, boa demais, eu vou colar no irmão tal. E aí então você está com aquela expectativa irreal, porque isso é irreal, né? E aí então quando você vê as lutas, as dificuldades e a batalha, e os pecados e tal, você se decepciona. Então você só se decepciona com aquilo que você coloca uma expectativa muito alta. Então não coloque uma expectativa alta demais num irmão determinado. Porque se você coloca expectativa demais nas pessoas, você vai se decepcionar. E a decepção pode te afastar do caminho de Deus. Você pode ficar desanimado, pensar assim, não vale a pena eu ir lá para a igreja porque eu decepcionei aquele irmão. Eu quero pedir perdão aqui para os irmãos que eu decepcionei, né, ao longo desses anos. Que me perdoem. Perdoe quando eu decepcionei vocês em qualquer coisa que eu fiz. Então, mas lembre-se do seguinte, você mãe, você pai, filhos, está chegando aí o Dia das Mães. Filhos, vocês são o tesouro mais precioso do universo para uma mãe. E uma mãe, ela espera muito que você seja fiel a Deus e que você dedique a sua vida a Deus. Estão conversando, jovens aí, ó. Me pediram para não falar o nome da Sara na pregação, né? Eu sou obrigado, olha lá, andando para um lado para o outro. Vamos lá então. Eu quero também te falar para você, meu irmão, minha irmã, não fique decepcionado com Deus. Porque no final a sua recompensa é tão maravilhosa que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente nenhuma jamais imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por mais difícil que seja o hoje, por mais difícil que está a vida hoje, eu não sei qual é o seu problema, mas eu já passei por problemas no casamento. Eu já passei por problemas lá no fundo financeiro. Eu luto contra os problemas da minha saúde, depressão, diabetes, obesidade, tudo isso. Eu luto contra essas coisas. Eu entendo disso aí. De casamento, de criação de filhos, de lutas e batalhas. Mas mesmo assim, por mais difícil que fosse, eu nunca perdi a esperança. Um dia vai ser bom demais. Lá no céu. Vai ser muito bom. Vai ser muito gostoso. Não existe decepção para quem for para o céu. Você nunca vai se decepcionar. Você pode se decepcionar no seu casamento, especialmente vocês jovens, que às vezes esperam muito do casamento. Você pode se decepcionar. Você pode se decepcionar da sua profissão, como eu me decepcionei na minha. Você pode se decepcionar com o seu corpo, como eu me decepcionei com o meu. Você pode se decepcionar muitas vezes com seus filhos, mas nunca vai acontecer. Na hora que você estiver lá no céu, não, você não vai ficar decepcionado. É bom demais, é maravilhoso demais. Então assim que Deus seja louvado e vamos seguindo em nossa jornada.